Sabe, é uma ideia bem interessante. A de que, se existe um criador, ele não estaria usando só um canal para se comunicar, mas dois. E de formas completamente diferentes. Uma bem aberta, para todo mundo ver, e a outra bem mais pessoal. É essa história, essa ideia de duas vozes que a gente vai explorar hoje. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Se existe um criador, como que ele se comunica? Será que é, sei lá, um sussurro no vento, uma mensagem escrita nas estrelas? A fonte que a gente está analisando aqui, ela propõe uma resposta que é, na verdade, dividida em duas. E olha, é bem fascinante. Para a gente entender essa ideia, a melhor coisa é usar uma analogia, né? Imagina o seguinte: de um lado você tem uma espécie de carta aberta, sabe? Algo que está aí para todo mundo ler e que foi escrito na própria linguagem da criação. E do outro lado, uma mensagem pessoal, uma coisa mais codificada, digamos assim, para quem está buscando uma solução específica. Vamos mergulhar em cada uma delas. Beleza. Vamos começar então por essa tal de carta aberta. Isso, no campo da teologia, tem um nome mais técnico, sabe? Se chama revelação geral. A ideia central aqui é que essa é uma mensagem que está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. E de onde vem essa ideia? Bom, ela está ancorada em textos como este aqui, do Salmo 19. A mensagem aqui é bem direta, né? O universo não está calado. Ele está falando. Os céus, o firmamento, tudo isso está o tempo todo declarando alguma coisa sobre quem o fez. É uma comunicação que não usa palavras, mas que, teoricamente, todo mundo consegue ver. Então, para resumir a ópera, o que é essa revelação geral? É basicamente o jeito que um criador teria de se mostrar para todo mundo, sem nenhuma exceção. O foco aqui não é um plano de salvação, nem nada disso. É sobre a evidência, a pista fundamental de que existe um poder, uma inteligência por trás de tudo que a gente vê. E como essa voz chega até a gente? Por onde ela fala? Bem, a fonte que estamos analisando aponta para três canais principais. O primeiro é o mais óbvio, né? A própria natureza. O cosmos, com toda a sua ordem, sua imensidão. Depois, olha que interessante, a história, os eventos humanos, o desenrolar das coisas. E por último, algo bem mais íntimo, a nossa própria consciência. Sabe, aquele senso de certo e errado que parece que todo mundo tem lá no fundo. A analogia aqui é simples, mas é genial. Pensa numa pintura, uma obra-prima. Você pode até não saber o nome do artista, mas uma coisa é certa: alguém pintou aquilo. A obra não apareceu do nada. A ideia aqui é a mesma. A criação inteira seria como a assinatura desse artista, sabe? Uma prova de que ele existe. Mas beleza, qual o objetivo disso tudo? Tipo, qual é o propósito teológico por trás dessa revelação universal? Bom, de acordo com o apóstolo Paulo, lá em Romanos, a resposta é bem direta. É para que ninguém possa dar a desculpa de que não sabia. A evidência estaria em todo lugar, o que faria da descrença nesse contexto uma escolha, e não uma falta de informação. Ok, então agora a gente muda de faixa. Vamos para a segunda voz, a tal da mensagem pessoal. Se a primeira era essa coisa grandiosa para todo mundo, essa aqui é bem mais direta, mais específica. É o que a teologia chama de revelação especial. E aqui a gente vê que o texto-chave é outro. A comunicação, segundo o livro de Hebreus, não acontece mais pela natureza. Agora ela é direta, pelo Filho. É uma virada de chave, né? De uma mensagem super ampla para uma coisa totalmente pessoal e focada. Então, o que seria essa revelação especial? Ela é definida como uma intervenção direta do Criador na história. O objetivo aqui é bem diferente da outra. É sobre revelar um caráter moral, um propósito. E, o ponto mais importante de todos, um plano específico de salvação. Uma coisa que, convenhamos, só olhar para as estrelas não ia comunicar. E o que faz ela ser tão diferente da outra? Bom, primeiro de tudo, ela usa palavras, é o que chamam de proposicional, sabe? Com ideias, conceitos claros. Segundo, ela não foi tipo um outdoor gigante para todo mundo ver ao mesmo tempo. Ela foi entregue a pessoas específicas em momentos específicos da história. E o mais crucial, o propósito dela é oferecer um resgate, uma salvação. E a analogia para essa segunda voz é ótima também. Pensa assim, se o universo é tipo uma máquina super complexa, a revelação geral só diz pra gente que a máquina existe. Mas a revelação especial, ela é um manual do proprietário. A Bíblia, ela explica como a máquina funciona. E mais do que isso, é como se o próprio engenheiro que projetou tudo, nesse caso Jesus, aparecesse em pessoa para consertar o que quebrou.
E qual o resultado disso tudo, dessa mensagem pessoal? Segundo o Evangelho de João, o resultado é que a natureza de Deus, que antes era algo meio invisível, abstrato, de repente se torna conhecida, de um jeito pessoal, direto, através do Filho. Seria, nesse sentido, a revelação definitiva. Ok, então a gente tem esses dois lados da moeda, uma voz universal e uma voz pessoal. Aí fica a pergunta, né? Por que precisa das duas? Como é que elas se encaixam? Vamos colocar as duas lado a lado para ficar bem claro. A revelação geral, quem é o público dela? Toda a humanidade. O método, a criação, a consciência e o propósito, deixar todo mundo, digamos, indesculpável. Já a revelação especial, o público é mais restrito, são pessoas específicas. O método, as escrituras e o filho. E o propósito, salvação. Bem direto ao ponto. Então, a questão é, como essas duas coisas funcionam em conjunto? Elas não são inimigas. Uma não anula a outra. Muito pelo contrário. A ideia é que elas são duas peças essenciais do mesmo quebra-cabeça. E para fechar, tem uma última analogia que amarra tudo isso de um jeito perfeito. Pensa assim, a revelação geral é como um farol na costa, à noite. Ele te mostra duas coisas. Primeiro, que existe terra firme por ali. E segundo, ele te alerta sobre os perigos, as rochas. Mas o farol sozinho não te coloca dentro do porto em segurança. Para isso, você precisa de outra coisa, a carta de navegação. E essa carta, com a rota exata, seria a revelação especial. É exatamente por isso que, dentro dessa lógica, só olhar para as estrelas, só admirar a criação, não seria o suficiente para a salvação. A fé que salva, segundo o texto, vem de ouvir a mensagem específica, de ler a tal carta de navegação, que é a palavra sobre Cristo. Uma coisa meio que prepara o terreno para outra. Então, para a gente fechar o raciocínio de vez, a voz universal, aquela que ecoa no cosmos, na nossa consciência, ela serve para provar que existe um Criador, ponto. Mas é a voz pessoal, aquela registrada nas Escrituras e personificada no Filho, que oferece o caminho de volta, que oferece a salvação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se existem essas duas mensagens, uma universal, visível para todo mundo, e outra pessoal, específica, que depende de fé, qual delas tem a palavra final? Qual delas, no fim das contas, define o destino de alguém? A fonte que a gente analisou aqui até dá uma resposta bem clara, mas a decisão, no final, continua sendo de cada um.